Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Queridos, é um prazer mais uma vez nós estarmos juntos através desta mídia que é o canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Londrina. Nós estamos agora num período de reforma do nosso templo e por isso estamos gravando essas transmissões. Mas é muito importante que você, que agora está vendo, faça aquele chamado que Deus nos deu como missionários a proclamar o reino de Deus. Então pegue esse link agora e compartilhe com outras pessoas, para que outros tenham acesso. Eu estou aqui hoje com o pastor Maurício Torres. Boa noite. Mais uma vez, boa noite, meu irmão. E nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E é muito importante que nosso coração esteja disposto diante do Senhor. Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos orar antes. Pai, mais uma vez temos o privilégio de transmitirmos a Tua palavra. Pedimos que a Tua verdade, que é sobre tudo e todos, a palavra da verdade revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seja a suficiência para cada um de nós, seja o que enche o nosso coração, que penetra até a alma, a divisão da alma e do espírito juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Te damos graças por esta noite e por mais essa oportunidade que temos de transmitir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos trabalhando com esse tema, pastor Eric, que é o Evangelho e a simplicidade. Trabalhamos com esse tema da vez passada e o nosso texto base é 2 Coríntios 11:3. Quero pedir para o irmão ler para a gente. Sim. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Essa expressão, eu gosto muito dela, pastor Eric. A simplicidade e pureza devidas a Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui para esses irmãos que ele tinha um temor no coração dele. Disse, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma forma, de alguma maneira, a mente de vocês sejam corrompidas. Seja corrompida a mente de vocês. E a mente, meus irmãos, vocês sabem que é onde o inimigo ainda tem acesso na vida dos regenerados. Eu não creio, pastor Eric, em possessão demoníaca na vida de um regenerado. Porque a Bíblia diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. E quem habita em nós é Cristo, não tem como habitar luz e trevas. Luz e trevas não tem como. Então, o regenerado, aquele que tem a vida de Cristo, e aí eu bato em cima dessa tecla mais uma vez, que eu creio que é o DNA da nossa comunidade. Você já nasceu de novo? Você tem a pessoa de Cristo habitando em você? Você é uma nova criatura ou você é um religioso, batista, ou presbiteriano, ou metodista, ou católico, ou assembleano? Religião aí são várias. Mas realmente Cristo é a sua vida, você crê, ou você creu por obra do Espírito Santo, que um dia você foi crucificado com Cristo lá naquela cruz, atraído no corpo santo dele, você morreu com ele, ressuscitou com ele, e ele é a sua vida. Porque uma pessoa regenerada, ou uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que tem Cristo. Então, a pessoa que tem Cristo não tem como ela ser possessa por um espírito maligno. Mas nós temos sim, pastor Eric, na vida do regenerado, agora um ataque na mente. A nossa mente pode ser atacada pelo inimigo. Por isso que nós somos exortados na epístola de Paulo aos Efésios a levantar o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o escudo da fé, não é um escudo visível,
É algo invisível. Por isso que a Bíblia diz que é pela fé que nós precisamos tomar esse escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque o maligno ele joga esses dardos nas nossas mentes. Sabe o que eu descobri essa semana, pastor Hélio? Eu descobri, fiquei meio incrédulo de início, como é que você apaga apaga não, você reaproveita o carvão da churrasqueira. Você faz um churrasquinho lá, eu gosto do churrasquinho, os irmãos aí que estiver acompanhando, estiver fazendo churrasco, lembra do pastor Maurício, pastor Eric, nós estamos aí à noite, aí os dias da semana, chama a gente para um churrasco, irmãos. Mas eu descobri, pastor Eric, que quando você acaba o churrasco e sobra um fogaréu ali, uma brasa, você pega uma sacolinha de plástico, enche ela de água, amarra ela e joga em cima da brasa. Eu falei, mas se fizer isso, o que vai acontecer quando eu jogar a brasa? Vai virar um aguaceiro ali, não. Quando ela cai na brasa, a própria brasa queima ali e trava ela, e ela não vaza uma gota de água, e ela esfria a brasa e depois você usa novamente. Eu falo, rapaz, que coisa interessante isso, porque é uma sacolinha de plástico tão frágil, como é que ela pode reter aquele fogo ali? E aí eu me lembrei quando Paulo diz aqui do escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, meu querido, o inimigo ele vem, ele ataca na nossa mente, ele vai continuar trabalhando na mente do regenerado até você ser tirado desse mundo aqui. E eu estava olhando essa palavra dardos no grego, pastor Eric, ela tem pelo menos 4 significados. O primeiro significado, míssil. Segundo significado, flecha. Terceiro significado, seta. E o quarto significado, dardo. Então, esses dardos inflamados é esse míssil, é essa flecha, é essa seta que o inimigo lança em nós, e nós só vamos apagar isso, não é com a sacolinha do mercado com água, não. Nós só podemos apagar isso com o escudo da fé. E eu volto a dizer para vocês o que eu disse da vez passada, que a falta de simplicidade na vida dos cristãos, não vou nem falar do não cristão, mas a falta, pastor Eric, de simplicidade na vida do cristão vai levar ele à ansiedade. E o convite de Deus, o convite de Cristo, nós vamos ver aqui, é nós aprendermos a ter uma vida de simplicidade, uma vida simples. Nós vimos que as pressões do dia a dia, as cobranças, as crises, seja uma crise financeira, seja a crise de saúde, seja falta de segurança, esse esfriamento da fé que nós estamos vendo aqui, tudo isso tem contribuído para gerar no nosso coração ansiedade, preocupação, angústia, estresse. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor Eric, como que nós somos complicados. É verdade. Eita, bicho complicado, somos nós, o tal do ser humano. Por isso que Jesus falou assim, vai olhar passarinho, vai observar os lírios do campo. Pensar nas coisas que são do alto. Exatamente. Você quer uma coisa mais simples que isso, pastor Érico? Olhar passarinho, olhar lírio no campo. Isso é tão simples que você que está aí sentado em casa, e eu que estou sentado aqui falando, não tem capacidade de ter um tempo, uma hora de parar para olhar passarinho. Lá na minha casa agora eu estou fazendo umas pinturas, pastor Érico, e eu estou vendo uma pombinha, ela fez um ninho ali no fundo da minha casa, e eu fico olhando para ela, eu estava pintando a parede e ela, pensa numa bichinha invocada. Não voou ali, eu do lado dela, eu virava assim o olho, eu olhava no olho dela. Eu falei, que bichinha corajosa. Se eu desse um esticão no braço ali, eu grudava no pescoço dela. Mas a simplicidade do passarinho, da pombinha, e Jesus falou, vai olhar para isso. E nós não temos essa capacidade nem de parar um pouco para olhar, para estar fazendo. Eu estava me lembrando agora à tarde daquela cura de Naamã, sírio. Eu vejo, pastor Eric, na cura do sírio, de Naamã, a simplicidade, como foi uma coisa simples isso. E eu quero ler com vocês esse capítulo 5 de 2 Reis,
que ele começa dizendo assim, eu vou fazer essa leitura, pastor Eric. Sim, pode fazer. Tá? Ele diz assim, ó, nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 1 a 16. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Olha as características desse cara aqui. Ele era herói de guerra, Deus deu vitória, mas a Bíblia diz assim, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha como é que Deus faz as coisas, meus irmãos. Deus permite que essa menina fosse levada cativo. Aí, olha como é que o texto continua. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor tivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. O talento, eu estava pesquisando isso agora à tarde, pastor Érico, o talento entre os gregos equivalia ali a uns 26 quilos. Entre os romanos, 32,3. O grama do prata custa R$ 4,20, vezes 320 quilos. Olha a conta. Olha, e 6.000 ciclos de ouro. Um ciclo equivale a 15 gramas, vezes 6.000, 900 quilos, vezes R$346 a grama do ouro. Acabei de pegar essa informação com o irmão aqui da igreja, o Kennedy, que mexe com isso, o Orives, e ele falou, hoje a grama do ouro está R$346, o ouro 1.000. Depois você pega ele e você transforma ele para 750. Mas pensa numa coisa, 900 quilos de ouro. Até brinquei com o Kennedy e falou, você tem aí 900 quilos de ouro aí na sua casa, aí que você mexe com isso? Ele falou, pastor, não tem nem 5 gramas. Falei, eita pobreza da bexiga, viu? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, dá uma graninha boa, meu irmão. Olha que graninha boa que dá aqui, que Naamã trouxe. Mas presta atenção no texto. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei lido de Israel a carta, rasgou as vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, olha essa expressão, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia, ia ter comigo, por-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então, se chegaram a ele, com os seus oficiais, eles disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta,
alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, vai, lava-te e ficarás limpo. Olha a dificuldade, pastor Érico, de fazer uma coisa simples. Olha a dificuldade do homem. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante de Deus e lhe disse, eis agora, reconheço em toda a terra não há Deus, senão Israel, em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Eu vejo nesse texto aqui, meus irmãos, a simplicidade. Como que Deus trabalha na simplicidade e como é difícil para nós, pastor Eric, compreender a simplicidade de Deus. A gente quer coisa difícil, a gente quer coisa complicada. E o profeta, o homem de Deus, falou, vai lá no rio. Tá certo que o rio era um rio bem lamacento, era um dos piores rios, e ele queria os riozinhos mais bonitos lá, que desce a água das rochas, que é todo cristalino. E Deus, ele sempre trabalha com a simplicidade, com a humildade. E de repente Naamã fica invocado, ele fica invocado, não, a Bíblia diz que ele ficou indignado, ele saiu indignado. Mas graças a Deus que ele tinha gente simples no meio, ele falou, olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não teria feito? Quanto mais a fácil. Isso mostra o quanto nós, seres humanos, temos uma petulância e uma arrogância de que nós temos condições de fazer alguma coisa para que Deus, constrangido nessa nossa atitude, faça algo de bom para nós. Né? E o interessante é que depois ele volta, porque todos esses ciclos de ouro, de pratas, as vestes festivais, ele trouxe para, de certa maneira, pagar o profeta. Eu fico pensando, meu Deus, que a quantia aqui não era pouca coisa, não. Como é fácil hoje as pessoas serem compradas, como é fácil hoje as pessoas... a Bíblia diz assim, de graça recebei? De graça dai. De graça dai. Que conversa é essa, meu irmão? Você fica aí indo em igrejas, indo atrás de profetas, de pessoas que ficam cobrando dinheiro. Para com isso, as coisas de Deus são gratuitas. A salvação é gratuita. Tudo que vem de Deus é por meio da graça dele. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, aonde que nós vamos encontrar simplicidade? Jesus, ele fez um convite para nós, pastor Érico. Lembra desse convite de Mateus 11, 28 a 30? Eu vou pedir para o irmão abrir esse texto de Mateus 11, 28 a 30, porque nós só vamos encontrar simplicidade na pessoa de Cristo Jesus. E olha o convite que ele está fazendo para você e para mim também nessa noite. Leia aí para nós, meu irmão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aonde que nós vamos encontrar simplicidade, aonde que nós vamos encontrar descanso, aonde que nós vamos encontrar leveza, pastor Eric? É na pessoa do Senhor. É verdade. E ele tá fazendo esse convite, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Você aí que está aí na sua casa, você que está sobrecarregado, você que está angustiado, vá ao Senhor, vá diante do trono da graça de Deus. Esse trono de graça, a Bíblia fala para que nós vamos receber graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Então, o que eu encontro aqui? Eu encontro aqui nesse convite de Jesus a simplicidade, porque ele é simples. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E uma ferramenta para vencer a ansiedade é ser focado nele. E a ele ser focado nele. Nele quem? Em Cristo. Eu queria que você lesse para nós, pastor Érico, esse texto de Hebreus,
capítulo 12, o versículo 2 e 3, a palavra de Deus aqui nos exorta a olharmos unicamente para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Eu costumo dizer que quando você olha para você, você entra em depressão. Quando você olha para as pessoas, decepção. Mas quando você olha para o Senhor, você não vai encontrar nem depressão e nem decepção. E olha o convite aí de Hebreus 12, 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha a ligação desse texto, pastor Érico, o convite de Jesus, e agora aqui o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Muitos estudiosos atribuem a Paulo. Eu também vejo muita coisa de Paulo aqui. Lá na glória eu vou descobrir quem escreveu Hebreus. Aqui não adianta a gente especular, mas eu vejo a ligação de Jesus com essa palavra aqui. Ó. O escritor aos Hebreus diz assim, olhando firmemente, fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Depois ele fala assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Por que será, pastor Érico, que muitas pessoas estão fatigadas, estão desmaiando nas almas, como ele está dizendo aqui? Eu creio que porque elas estão olhando, em vez de olhar para o Senhor, ou elas estão olhando para elas, ou elas estão olhando para outras pessoas, porque quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, eu creio que quando o nosso foco está em Cristo, no amor dele, na soberania dele, na bondade dele, nas promessas dele, pastor Érico, não tem outra maneira de não ser um descanso. Logo os versículos anteriores falam de uma carreira que nos está proposta, né? Nós podemos lembrar do corredor. O corredor, quando ele sai para uma prova de curta distância, ele mira o lugar que ele precisa chegar. Ele fixa os seus olhos e ele corre com o objetivo de chegar o mais rápido possível naquele lugar, né? Então, o pecado que tenazmente nos assedia, que vai querer atacar nossas mentes, como você mesmo colocou, são coisas que vêm atrapalhar essa nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Então, ele nos chama a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Né? Exatamente. E nesse mundo, querido, não adianta, porque Jesus já disse que no mundo nós teríamos tribulações, no mundo nós teríamos aflições, mas em contrapartida ele vai dizer, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O cristão, eu já disse isso em pregações, o cristão cheio do Espírito Santo, aquele que está olhando para o Senhor e não para as circunstâncias. Essa carta aos Filipenses, eu acho ela interessante, com o capítulo 1, Paulo vai falar para a gente não olhar para as circunstâncias. No capítulo 2, ele vai dizer para a gente não olhar para as pessoas. No capítulo 3, aquilo que tira a nossa alegria, circunstâncias, pessoas, coisas, a ansiedade, a preocupação. Os nossos olhos precisam estar voltados para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E esse texto também, ele fala muito comigo, pastor Eck, de Mateus 6, quando Jesus está terminando ali, ele falando sobre a ansiedade, Mateus capítulo 6, o versículo 34, mas nós podíamos pegar o 33 também, porque no 33 ele vai dar a receita de buscar em primeiro lugar. O que ele diz aí, meu irmão? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Olha aqui novamente, a mesma palavra de Mateus 11, 28, a mesma palavra de Hebreus 12, 2. Agora ele está dizendo que busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós muitas vezes tentamos resolver, pastor Eric, o mal de amanhã. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós tentamos resolver um mal que nós nem sabemos que vai acontecer. É a preocupação, é a ansiedade que a gente já fica pensando no desemprego, a gente já fica pensando numa série de coisas que não são reais. Muitas das nossas ansiedades, muitas das nossas preocupações, muitas delas são fictícias, são fantasmas que a gente fica aí alimentando com medo disso. E Jesus, ele está dizendo aí, ele está nos ensinando que basta ao seu dia o seu próprio mal. Para onde você está olhando, meu querido? Para onde você está olhando? Foque na graça de Deus, foque nas questões de hoje, não foque no amanhã. O amanhã não lhe pertence, o amanhã não me pertence. Então, eu deixo essa palavra hoje com vocês aqui, a simplicidade. Pastor Maurício, isso é a nossa condição de seres humanos, né? Está tudo bem, geralmente algo que acontece é deixar a oração, a leitura da palavra, a comunhão com o Senhor, de considerar a palavra do Senhor como um alimento diário. Uhum. Quando vem a provação, aquela busca parece-me que se intensifica. De uma certa maneira natural também. Porém, eu vejo qual a dificuldade. É de que, quando está tudo bem, o coração se aquieta na condição externa. Uhum. Quando nós ouvimos assim, olha, quando você passar por tribulação, o Senhor é presente, Ele é o pastor, o nosso pastor que não nos desampara, cuida de nós, a pessoa diz amém. Mas quando a crise pega, quando as situações vêm atacar a nossa calmaria, aí parece que o mundo desesperou, parece que Deus não está conosco mais, não é? Essa impressão que a gente capta das situações que a gente tem como pastor, cuidado, em nossas vidas muitas vezes. Então eu gostaria de aproveitar esse ponto de reflexão hoje para também trazer à memória de que o nosso Deus não é Deus somente dos momentos de tribulação. É o Deus presente em todo instante. Todo instante. E esse medo de Paulo, esse temor de Paulo, quando ele diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma maneira sejam corrompida a mente de vocês e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meu querido, minha querida, volte-se para o Senhor, para a palavra dEle, tendo uma comunhão diária com Ele. A Bíblia diz que Deus nos chamou, fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. É nele, somente nele, que nós vamos encontrar a simplicidade e o descanso para o nosso coração. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, por meio dessa palavra, continue trabalhando e falando ao coração de cada um de vocês, no meu coração também, no coração do pastor Eric, no coração dos meus irmãos que estão aqui, porque somente Ele pode nos dar esse descanso, pastor. É verdade. Que o Senhor, por sua graça, nos dê a percepção espiritual da suficiência do Senhor Jesus para, em qualquer circunstância, o nosso coração está aquietado no amor, na graça, e que também nós, a cada dia, nos alimentemos da sua palavra. Amém. Querido, obrigado pela palavra. Você que está conosco, é um prazer
testemunhar, é um prazer compartilhar da palavra de Deus, e você também pode fazer o mesmo compartilhando com outras pessoas. A partir desse momento que nós estamos vivendo, de incertezas, de angústias, nosso coração está firmado no Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu nome sobre você, sobre sua família, e te dê a paz. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Amém.